Comissão da Câmara adia a votação da reforma da Previdência por falta de acordo para aprovar relatório. Ministro da Economia diz que o adiamento se deve à inexperiência política. Houve um pequeno resvalo na condução dos trabalhos lá e a coisa foi para terça. A Força Nacional reforça a segurança em Brasília de olho nas manifestações previstas para a próxima semana. Mulher dispara arma na presença de um bebê durante briga de casal no Rio Grande do Sul. Menino é internado em estado grave na Grande São Paulo depois de comer um bombom na escola. A família desconfia que o doce foi envenenado. Vídeos gravados por presos mostram farra com drogas e celulares em cadeia no Rio de Janeiro. Muito pó aqui, ó. É só vir, que nós tem de quilo. Suspeito de receber propina da Odebrecht, o ex-presidente do Peru comete suicídio para não ser preso. Outros 3 ex-presidentes peruanos estão sendo investigados pela Lava Jato. Contra disparo da inflação, a Argentina congela preços de serviços públicos e de produtos da cesta básica. Acidente com ônibus de turismo mata 28 pessoas em Portugal. O governo francês quer fazer um concurso internacional de arquitetos para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para 20 o número de mortos no desabamento de 2 prédios no Rio de Janeiro. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. Tudo de novo. A Prefeitura do Rio de Janeiro não se manifestou sobre o servidor público que foi citado na reportagem. A polícia do Rio investiga o assassinato de um sargento da Polícia Militar vítima de uma emboscada. O caso tem características de uma execução. E veja a seguir, Petrobras anuncia reajuste de 10 centavos no litro do óleo diesel nas refinarias. O governo da Argentina congela o preço de 60 produtos para conter a inflação e estimular o consumo. Você vai ver já já. É grave o estado de saúde de um menino de 10 anos que comeu um bombom que estaria envenenado dentro de uma escola em Cotia, que fica na Grande São Paulo. A polícia investiga como o doce chegou às mãos da criança. Amanhã é quem? As imagens que você vai ver agora revelam mordomias de detentos dentro do presídio Romeiro Neto, em Magé, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Os vídeos foram gravados pelos presidiários que, além de telefones celulares, têm acesso a drogas, bebidas e dinheiro dentro da cadeia. O recado é direto. Uma suposta traição, por pouco, não acabou em tragédia no Rio Grande do Sul. Uma mulher flagrou o companheiro com outra e disparou vários tiros dentro de casa. Tudo isso aconteceu na frente de um bebê. Na imagem, uma mulher passa pelo... Um homem foi preso suspeito de matar a filha em Curitiba. O corpo foi encontrado com um filme plástico enrolado na cabeça. E também disse não saber quem tenha matado Jaqueline. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Petrobras anunciou há pouco o aumento do preço do diesel. A repórter Cláudia Ramos está na sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Boa noite, Cláudia. De quanto é o reajuste? Agora. Boa noite. Pois é, o presidente Roberto Castelo Branco anunciou o reajuste de 10 centavos no litro do diesel. O aumento já entra em vigor amanhã. Com isso, o litro diesel passa a custar R$ 2,2470 nas distribuidoras. O anúncio acontece após uma polêmica em relação ao preço do diesel. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu que a Petrobras cancelasse um aumento de quase 6%. A decisão fez as ações da empresa caírem 8%. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com Bolsonaro e depois disse que o presidente entendeu a política de preços da Petrobras e não iria mais intervir nos preços. Segundo o presidente da Petrobras, a empresa não teve prejuízo por causa dessa indefinição. Castelo Branco também reforçou a independência da Petrobras para estabelecer preços e afirmou que tem apoio do governo. Nascimento. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou a presença da Força Nacional de Segurança por 33 dias a partir de hoje na esplanada dos ministérios em Brasília.
A medida é para prevenir possíveis atos de violência em uma manifestação de indígenas marcada para a semana que vem. Foi um dia... O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, indicou o comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, o coronel Homero Jorge Cerqueira, para a presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Até a posse do novo presidente, o cargo será ocupado pelo coronel da Reserva do Exército, Antônio César de Oliveira Mendes, que já é coordenador-geral de proteção do Instituto. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, morreu hoje depois de atirar na cabeça ao receber uma ordem de prisão. O político era suspeito de envolvimento no esquema de corrupção da Odebrecht no país. Própria vida. A notícia como... Em meio a uma grave crise econômica, o governo da Argentina anunciou hoje um pacote de medidas para conter a inflação e estimular o consumo no país. Os preços de 60 produtos considerados... Sem acordo entre governistas e a oposição, a votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ficou para depois da Páscoa. Deputados e o governo agora negociam mudanças no texto para destravar a votação. O adiamento teve reflexos no mercado financeiro. O dólar comercial fechou em alta de 0,83%, cotado a R$ 3,93. A Bolsa de Valores fechou em queda de mais de 1%. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quer explicações sobre a acusação de censura a publicações que revelaram menção ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, em delação premiada do empresário Marcelo Odebrecht. O pedido de esclarecimento foi enviado ao relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Esse assunto também provocou 2 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado e também reabriu a discussão sobre a chamada CPI da Lava Toga. O protesto foi do líder do governo no... Atenção, na edição de ontem do SBT Brasil, nós mostramos uma denúncia feita por desembargadores da Bahia sobre a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de comprar um prédio novo e abandonar uma obra que já havia sido começada. Diferentemente do que foi informado ontem, o Tribunal de Contas da União arquivou a representação dos desembargadores. Mas o caso continua sendo investigado pelo Ministério Público Federal por meio de um inquérito civil. E vamos a mais um giro de notícias pelo... Os conselhos profissionais de farmácia, odontologia, veterinária e arquitetura e urbanismo estão vetando os alunos formados em cursos de educação à distância. Para muitas pessoas, o peixe é indispensável no cardápio da Páscoa. No Pará, o quilo subiu em média 16% comparando-se com o ano passado. Para garantir preços mais baixos, um decreto proíbe que distribuidores vendam o peixe para outros estados. Quinta-feira com chuva forte no Espírito Santo e mar agitado do sul ao sudeste. Uma área de baixa pressão avança em direção ao Espírito Santo e provoca temporais no estado com risco de granizo. A Marinha emitiu alerta de ressaca entre o Rio Grande, no litoral gaúcho, até Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, com ondas de até 3 metros. O dia começa com 17 graus em Porto Alegre e 22 em Campo Grande. Os termômetros marcam 31 graus em Salvador e 35 em Cuiabá. Rio Branco terá chuva intensa e calor de 33 graus. São Paulo terá tempo bom e 28 graus. O sol predomina no feriado e a temperatura vai a 29 graus. Protestos contra o aquecimento global bloquearam o trânsito em Londres pelo 3º dia seguido. Mais de 300 manifestantes foram... O presidente deposto do Sudão vai provar do próprio veneno. Ele foi enviado à mesma prisão onde manteve inimigos políticos por décadas. O presídio de segurança... O governo da França quer fazer um concurso com arquitetos do mundo inteiro para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame. Os bombeiros que trabalharam para conter as chamas foram homenageados. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.